Grande ideia desse texto. A realização da vontade de Deus exige preparo, estratégia e confiança total no Deus Todo-Poderoso. Vamos nos lembrar do que nós lemos domingo passado? Domingo passado, no capítulo 1, Deus tinha chamado Josué, porque Moisés já era morto, e era necessário que houvesse um líder que iria conduzir o povo. Então, uma pessoa adequada, por uma série de razões que nós já vimos, era Josué. Josué é chamado e comissionado por Deus para isso. Na segunda parte, ou na segunda cena, nós vimos que Josué já vai logo tomar a dianteira, né? A postura adequada para liderar. E é interessante notar como os oficiais do povo, aqueles que o ajudavam, e também algumas tribos auxiliares já logo entenderam, estiveram ao lado dele e se preparavam. Hoje nós ainda vamos ter um pouco desse clima de preparação, porque na verdade, do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro, é só preparação. A partir do capítulo 6 começa a ação. Mas essa preparação também é muito importante e bem interessante para que nós possamos aprender muitas coisas e sermos desafiados a confiar no Senhor em cada uma delas. E nesse sentido, é que a gente pode dizer aí nessa grande ideia, que para poder realizar a vontade de Deus, para fazer o que Deus quer que nós façamos como povo dele, é preciso preparo, estratégia e confiança total no Deus Todo-Poderoso. Quando Deus nos diz as coisas as quais nós como povo precisamos fazer, a gente não deve sair fazendo. Tem gente que não tem paciência, né? A partir do momento que sabe que tem que fazer alguma coisa, já quer fazer logo. Nós vimos que não é assim. Pelo menos não é assim que Josué age. Ainda mais porque se tratava de guerras, né? E em batalhas, um passo errado custa vidas. Nas batalhas espirituais que o povo de Deus trava, é a mesma coisa. Se nós não estivermos cientes de que é necessário agir com sabedoria, com preparo, com estratégia e com confiança no Senhor para nos auxiliar, nós podemos sofrer muitas baixas espirituais. Então é importante estar atento a isso. Não é sair fazendo, é estar ciente do que se está fazendo. E a partir disso, com coragem, confiança, fazer. Então essa grande ideia vai resumir, enfim, todo esse capítulo 2. E nesse sentido, meus irmãos, nós estamos falando a respeito de concretização dos planos de Deus para nós, como povo de Deus. Aqui em Josué 2, é a concretização dos planos de Deus para o povo de Israel, que é entrar dentro da terra de Canaã e tomar posse, mas para nós, a concretização dos planos de Deus para nós. Então, esse texto vai trazer princípios para nós pensarmos os desafios que nós temos como povo de Deus, levando em consideração os desafios que aquele povo tinha naquele tempo. A concretização dos planos de Deus para nós, como povo de Deus, exigirá de nós muitas medidas, muitas. E essa noite eu quero ver com vocês 3 a partir desse texto. Então já vou caminhar, vamos ver a primeira medida, que vai estar aí no verso 1. Concretizar os planos de Deus exigirá coragem e estratégia para enfrentar perigos. Verso 1. E Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então, nesse momento, vamos parar aqui nesse verso 1, tá? Então, basicamente, o que acontece? Capítulo 1, Deus comissiona Josué, Josué prepara os líderes para eles avisarem o povo. Capítulo 2, Josué não sai entrando na terra prometida. O que Josué faz? Ele manda 2 espias ou espiões. Só que tem algumas diferenças do que é narrado lá em Números 13. Tá? Tem algumas diferenças, não é igual. Porque a semelhança do que tinha acontecido lá em Números 13, Israel tinha enviado espias para a terra de Canaã. Só que lá em Números 13, foi Moisés que enviou 12 espias. Aqui, Josué envia 2. E nós vamos ver no final do capítulo que tem algumas diferenças do que aconteceu lá em Números 13. E essas diferenças são importantes se notar. Mas aqui,
nós vemos que Josué manda esses homens para poder avaliar como estavam as coisas, né? Ele quer agir de modo estratégico. Ele já tinha a promessa de Deus de que eles possuiriam a terra, eles tinham a promessa de Deus que Deus daria vitória nas batalhas, eles estavam confiantes, mas mesmo assim, eles não saíram atropelando. Eles fizeram o quê? Agiram de uma maneira estratégica, pelo menos Josué e aqueles que estiveram com ele. E é importante notar a necessidade de cumplicidade, de ajuda, de amparo numa situação dessa. Mas vamos caminhar aí no texto e ir aplicando para as nossas vidas. A primeira coisa que fica claro nesse verso 1 aqui, meus irmãos, é o que os irmãos estão vendo. Muitas das vezes nós achamos que basta ter fé e todas as coisas vão acontecer por si só. Esse texto nos desafia a repensar isso. Porque parece que há na cabeça de algumas pessoas uma dicotomia de que ou você faz ou você deixa Deus fazer. Olha, meus irmãos, nenhum nem outro. Você pode deixar Deus fazer fazendo o que é preciso fazer. É o que esse verso 1 nos desafia a pensar. Porque, meus irmãos, ter fé não anula a necessidade de estabelecer estratégias em nossas ações. Você veja que Josué, a primeira medida que ele tem, fora dar o direcionamento para os líderes, para as tribos, é saber quais eram as possíveis entradas para a terra de Canaã. Que ele ia entrar, ele já sabia disso. Mas por onde? Qual seria o primeiro lugar? E esse primeiro lugar, conforme é colocado aqui em Jericó, como é que ele iria entrar? Como é que era a cidade? O que tinha lá? Quais seriam os desafios que ele enfrentaria? Até mesmo porque isso envolveria o esforço de homens, do povo dele, que ele está comandando. Então ele tem que estar ciente do que vai acontecer. Ele tem que avaliar. Ele tem que ter as informações. Em guerra, a informação vale ouro. E muitas das vezes nos desafios que nós temos, é importante ter informações e pensar a respeito do que se vai fazer. Então, portanto, ter fé não anula agir de uma maneira estratégica, ou pensar nos passos, caminhar. E é isso que a gente vê. Meus irmãos, ações estratégicas, elas seguem o bom senso. Você veja que aqui não tem nenhuma ordem de Deus para que Josué envie 2 espias. Tem situações que nós vamos ter de tomar decisões que você não vai ter um versículo bíblico lá dizendo, ó, faça isso. Não tem. Mas usando o bom senso e a sabedoria bíblica, você vai avaliar e vai tomar uma decisão em relação ao que você precisa fazer. De maneira mais específica, para você que ocupa o cuidado, a liderança, a direção de alguma vida, pensando em nós, maridos, aos pais, líderes em alguma instância, até mesmo aqui na igreja, nós temos que entender que é importante estar preparado para situações que desafiam a nossa capacidade de decidir, de planejar, de pensar, de propor soluções. Não tem um manual na nossa vida dizendo, ó, quando acontecer isso, faça isso. Dê 3 passos para frente, 2 para o lado. Não tem. A maioria das coisas que a gente enfrenta na nossa vida, não tem um manual dizendo isso. Você vai ter que usar o bom senso, a sabedoria bíblica, pensar os princípios da palavra de Deus e tomar as decisões. Então você vai ter que agir de uma maneira estratégica. Estratégia envolve bom senso. Muito bom senso. Não envolve a nossa vontade, o que a gente quer, o que a gente gosta. Bom senso. Isso é importante. Agora, meus irmãos, eles não deveriam espionar toda a terra. Porque antes, Moisés, aí em Números 3, tinha dito que era para andar a terra. Aqui, Josué não faz isso. Aqui ele diz para ir na cidade só. Ou seja, ele está traçando o primeiro alvo, não todos os alvos. Então, não se executa todas as ações de uma vez aqui. É um passo de cada vez. A estratégia ajuda a coordenar os passos. É isso. Então você tem um grande desafio para enfrentar. Eu tenho um grande desafio para enfrentar. Nós temos que pensar os passos, ordenar esses passos e começar a colocar cada um deles um atrás do outro. Isso serve para muita coisa. É um princípio muito importante. Então, na verdade, você traçar planos,
coordenar esses passos e certificar que você vai dar a eles, não é pecado em si se você coloca a confiança no Senhor, primeiro, no sentido de que Ele está te dando a direção para isso. Você que está tratando os pontos, mas Ele está te dando a direção. E segundo, contar com Ele nesses passos. E mesmo que hajam surpresas, contar com Ele também para te ajudar. Porque às vezes você tem desafios que você tem 15 dias para resolver. Outros que você tem uma semana. Outros que você tem um dia. E outros que você vai descobrir daqui a pouquinho. Sabia? Você já recebeu aquela ligação que te pegou de surpresa? Já? Você tinha que resolver, não tinha? Então nós temos que entender que tem situações em que não é sair fazendo. Nós temos que pensar. É importante. Muitas vezes Deus age através de nós, meus irmãos. Porque conforme vocês estão vendo, muitas vezes não age sem nós. Deus age através de nós. Então, não é como se Deus tivesse dito a Josué: Josué, eu te dei toda a terra para esse povo, vá lá e entra. Não. A promessa de Deus vai se cumprir, mas vai se cumprir de que jeito? Através das ações, das decisões, das medidas que Josué e o povo iam tomando. Então Deus vai agir, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, mas através da ação do povo dele. Então não adianta nós como igreja, meus irmãos, pensando nos desafios que nós temos como igreja, não adianta nós querermos coisas. A gente quer muita coisa. E querer em si não é errado, se são coisas boas e tem a ver com o plano de Deus. A questão toda é, nós estamos traçando os passos para isso. E nós estamos dando os passos para que isso se concretize. Ontem com os jovens nós falamos a respeito do futuro. E uma das coisas que nós pensamos, olhando para a palavra de Deus, meus irmãos, que o nosso futuro é a somatória das ações do nosso presente. Não adianta você querer um futuro maravilhoso se você já não está dando os passos hoje para que esse futuro se concretize. Não vai acontecer. Então precisamos tratar essas estratégias, entender que Deus, muitas vezes, Ele não age sem nós, Ele age através de nós. E aí, essa frase que eu quero compartilhar com os irmãos, dos comentaristas Caio Delitze: a ajuda de Deus não exclui a ação humana, mas a pressupõe. O que esses comentaristas querem dizer? Que Deus nos auxilia pressupondo que nós vamos participar desse auxílio. Então a gente fala: Senhor, me ajuda, me socorre, vem em meu auxílio, traz a resposta para essa causa. Mas a gente fica sentado esperando e não faz nada para que a resposta venha ou se concretize. A gente quer que as coisas mudem dentro da nossa casa, quer que as coisas mudem dentro da igreja, mas a gente fica orando e esperando que simplesmente as coisas caem no nosso colo. Não vai acontecer assim, de forma alguma. Temos que tomar as medidas necessárias para que, confiando em Deus, o que nós esperamos e com o auxílio de Deus venha se concretizar. Isso é importante. Então, é aquela história, né? Do céu não cai nada, né? A não ser o que geralmente a gente não espera, mas pelo menos do que a gente quer não cai nada. A gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás. Outro exemplo interessante aqui, meus irmãos, nesse trecho, que a gente vai ver na segunda parte em diante, é essa ação estratégica sendo mostrada novamente numa questão de bom senso, que muitas das vezes a gente não percebe. Talvez você nunca percebeu isso. É o fato de que aqui no verso 1 diz que eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. A gente lê o finalzinho do verso 1 e parece muito esquisito, né? Mas por que esses dois homens do povo de Deus, dois homens piedosos, tementes a Deus, foram parar na casa de uma prostituta? Por que isso? Coisa maluca, né? Esquisito. Calma. Para pensar. Você vai entrar numa cidade fortificada. Com certeza, e nós vamos ver na sequência do texto, os inimigos estão atentos, porque eles já tinham ouvido falar de Israel e de tudo que Deus tinha feito. Então você está correndo perigo. Você tem que entrar numa cidade inimiga, fortificada, com uma guarda forte. Não pode dar bandeira. Então não é ficar saindo andando na rua, né? Quase com uma placa, me pega, estou aqui, né? Para onde você vai? Se você está entrando escondido na cidade, você vai entrar num lugar onde geralmente
não te perceberiam. Eu sei que temos pequenininhos aqui, né? Os irmãos maiores vão entender, mas há de se convir que não é estranho para pessoas que estão vendo ver dois homens diferentes entrarem na casa de uma, como antigamente se dizia, né? Uma mulher de má fama. Não é incomum isso, não é estranho. Homens dentro de uma casa de uma prostituta. Não é uma coisa que chama atenção, na verdade é uma coisa que é até comum, não é verdade? Então é por isso que eles vão para a casa de Raabe, porque lá é um lugar onde eles não seriam percebidos, entende? Eles pensam, aonde nós podemos ir, nos esconder, em que ninguém nos procuraria, né? Um lugar que passaria despercebido, uma casa de uma pessoa assim. Então aqui, de certa forma, também é um outro exemplo de bom senso. Por mais que seja inusitado, esquisito, mas o texto relata isso. Eles foram para casa de uma pessoa em que geralmente não se assustaria em ter homens diferentes, né? Talvez lá na padaria de Jericó seria estranho. No restaurante de Jericó seria estranho, né? Num outro lugar, na pracinha. Mas numa casa dessa não seria tão estranho. Então isso nos mostra que eles estão o quê? Com intenções bem estabelecidas. Eles estão atentos. Isso nos mostra a estratégia, não só de Josué, mas deles também. Eles estão atentos em relação ao que eles estão fazendo. Então, nesse sentido, meus irmãos, a primeira medida que a gente vê é que é preciso coragem, porque eles entraram dentro da cidade e se esconderam e colocaram o pescoço deles a prêmio. E Josué também, porque ele teve essa coragem de dispor de dois homens valorosos para ir dentro da casa do inimigo. Já viu esses filmes de espião? Que o espião está lá escondido, correndo risco de ser pego? Precisa coragem. E outra coisa que a gente percebe é o fato de estratégia. Então, é preciso essas duas coisas. Para que os planos de Deus sejam concretizados na vida do povo de Deus, por mais que seja estranha essa narrativa, mas nos mostra, é preciso coragem e estratégia. A gente precisa de ter coragem para fazer o que a gente precisa fazer. Não muitas das vezes o que a gente sente vontade de fazer, mas o que a gente precisa fazer. E precisamos usar discernimento, bom senso, para saber quais passos temos que dar. Uma outra medida, meus irmãos, que nós vemos nesse texto é que para concretizar os planos de Deus, isso exigirá confiança total no Senhor. Nós vamos caminhar agora no bloco maior, tá? Então vamos ler. Verso 2 em diante. Aqui nós vemos, então o rei de Jericó foi informado que esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. Então falaram isso para ele. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe. Então, de alguma forma, encontraram eles lá. A ideia deles não foi de toda ruim, mas você veja que acabaram achando eles lá. Então mandou dizer a Raabe, manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os dois homens, escondeu-os e disse, é verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aqui vai ser uma coisa desafiadora, né? Um tema desafiador, porque ela está mentindo. Aconteceu que quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram, persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os esconder entre os talos de linho que arrumara no telhado ou no terraço. Então escondeu eles lá numa folhagem, numa serragem lá. Assim aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão, que é a direção onde o povo de Israel estava acampado, até os lugares de passagem, que são os trechos em que o povo poderia atravessar o rio. E logo que eles saíram, a porta foi fechada. Então os guardas que foram pegar eles foram no encalço deles, a porta fechou e os dois ficaram lá na casa de Raabe. Verso 8. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além do Jordão, os quais
destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que protegereis a vida de meu pai e minha mãe, como também de meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então aqui Raabe tomou uma medida para salvá-los, mas exige deles uma aliança, um pacto, um acordo. Verso 14. Então eles lhe responderam, lhe disseram: a nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncieis os nossos planos. E quando o Senhor nos entregar essa terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Ela então os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. E ela lhes disse: subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, depois podereis tomar o vosso caminho. E os homens disseram-lhe: nós seremos inocentes deste juramento que nos fizeste jurar, se fizerdes o seguinte: quando entrarmos na terra, atarás esse cordão vermelho à janela pela qual nos levastes a descer, e reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas se denunciares a nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: seja conforme as vossas palavras. Então ela os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão vermelho à janela. Esse trecho todo que nós acompanhamos aqui na leitura, meus irmãos, nos mostra essa confiança total no Senhor. Ela tomou uma decisão, colocando o pescoço dela, de toda a família dela, de uma maneira indireta, numa aposta bem perigosa. Mas de certa forma, meus irmãos, a fé é assim mesmo. A fé vai nos exigir perdas, riscos, abrir mão. Meus irmãos, uma fé que não nos custa nada é uma fé falsa, sabia? Uma fé ínfima. Toda fé em relação à palavra de Deus sempre vai trazer algum risco ou custar alguma coisa. Não para a nossa salvação, não é disso que eu estou falando. Até mesmo porque a nossa salvação teve custo e foi pago, e bem alto o preço, por sinal. Mas a questão é essa. A questão é: se queremos receber de Deus alguma coisa, nós precisamos ter uma fé que arrisca, que está disposta a perder, a fim de ganhar. E confiar que o Senhor sabe o que é melhor para nós, e ao seu tempo vai prover o que precisamos. E é justamente isso que esse texto nos mostra. Pensando nas aplicações já desse texto para as nossas vidas, vamos caminhar aqui. Nós vemos, meus irmãos, que a fé pode ser vista na vida de uma pessoa, na segurança que eu e você abrimos mão para confiar no Senhor. Então, andar pela fé é um caminho de insegurança. Sabia? Se você quer fazer a vontade de Deus e ver milagre, acostume-se a pisar num terreno instável. Acostume-se. Mas lembre-se, o nosso Deus abriu o mar e o seu povo passou a pé enxuto, como diz o texto de Êxodo. Então, por mais instável que seja o piso que eu e você pisamos, o nosso Deus é poderoso para nos sustentar, nos livrar de situações que humanamente são impossíveis de ser libertos. Então, se nós dissermos que temos fé e queremos continuar com a nossa vidinha segura, nós não vamos ter uma confiança que abre mão. Sabe, é aquela coisa, né? Eu confio no Senhor Deus, mas deixa que isso aqui eu faço. Eu confio no Senhor Deus, mas deixa que isso aqui eu resolvo.
Não funciona assim. Na verdade, nós estamos nos enganando. Muitas vezes nós vamos ter que dar passos de fé, que nós não sabemos para onde Deus está nos levando, mas confiamos que Ele está levando para o melhor lugar. E esse talvez seja o maior desafio para uma pessoa que ainda não entregou a vida dela para Cristo. Sabia? Ela até acha interessante o que ela está ouvindo, ela até concorda com muitas coisas, ela até tem essa vontade, mas ela não tem essa confiança de dar esse passo de fé. Porque ela acha que ela vai quebrar a cara, que não vai ser do jeito que estão falando com ela, e que no final ela vai ser frustrada. Você já imaginou se Raabe pensasse assim? Eu creio que Deus ainda assim destruiria Jericó, mas com certeza a família dela pereceria com toda a cidade. A família e ela. Então não tem jeito, meus irmãos, nessa vida nós sempre vamos perder alguma coisa. Sempre, 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 sempre. É impossível reter todas as coisas. A nossa mão não consegue segurar, não dá. A cada dia que passa, você vê os seus anos escorrendo entre os dedos, seus dias, sua vida, suas forças. É normal, nós perdemos muitas coisas, ano a ano. É impossível reter tudo. No final das contas, a gente tem que escolher o que a gente vai reter. E nesse sentido, a fé ajuda, porque nós vamos buscar reter o que Deus tem para nós. E para isso nós vamos ter que abrir mão de coisas. Já parou para pensar que talvez as coisas às quais estão prendendo a sua vida justamente são essas que te impedem de dar um passo de fé no seu relacionamento com Deus? Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus quer manifestar o poder dele para que você veja e glorifique a Ele. E às vezes, para que as pessoas que convivem com você vejam o que Deus vai fazer na sua vida. Mas nós não nos lançamos nesse passo de fé e aí a gente não vê Deus agir. Porque a fé genuína, ela sempre vai nos colocar numa situação de instabilidade e insegurança. Então a gente tem que se acostumar com isso. E foi isso que Raabe fez. Ela colocou o próprio pescoço dela, e de forma indireta da própria família dela, numa decisão que ela imaginava que, pela fé em quem o Deus de Israel é, e do poder dele, valeria a pena. E nós vamos ver mais para frente de Josué que ela fez a aposta certa. Porque crer em Cristo, tomar essa decisão é uma aposta, sabia? Não assim, totalmente, a gente tem confiança em Cristo, não é nesse sentido que eu quero dizer, né? No sentido carnal. Mas você se lembra quando você tomou uma decisão por Cristo? Você não estava inseguro, talvez, ou pensando antes? Meus irmãos, essa vida, cada um de nós tem um número de fichinhas. E não dá para apostar em todas as apostas. A gente tem que escolher aonde a gente vai colocar as fichas do nosso jogo. Sabia? Você tem que escolher aonde que você vai investir as suas fichas. Onde você vai apostar? Eu tenho tomado a decisão de apostar tudo que eu tenho em Cristo. E creio que muitos irmãos aqui também. Outras pessoas nesse mundo têm apostado em outras coisas. Talvez a roleta da vida ainda não chegou no número. Mas a gente já sabe, quem apostou em Cristo já está com a banca quebrada, né? Já ganhou. Então, ela fez essa aposta, ela tomou essa decisão e foi uma decisão acertada. Então, a fé, ela pode ser vista justamente no quanto de segurança eu e você abrimos mão. A fidelidade para com o Senhor, meus irmãos, ela está acima da fidelidade para com o próprio povo e o próprio país. Não é que ela não amasse a família dela, ela não amasse aquele povo, enfim, o texto nem fala disso. Mas entre escolher por seu povo e escolher pelo Deus verdadeiro, ela escolheu o Deus verdadeiro. Ela escolheu trair o seu povo para confiar no Deus verdadeiro. Mas tem uma questão que aqui foge também de vista. É de que ela sabia que o seu povo ia ser julgado por Deus por causa dos pecados deles. De certa forma ela tinha essa noção. Não sei até que ponto, mas tinha, porque ela tinha relatos do que Deus estava fazendo com os outros povos. E possivelmente já tinha noção de que o Senhor daria aquela terra. Então, diante disso, ela tomou a decisão certa. Em vez de ficar lutando pelas coisas que vão acabar, ela decidiu confiar no Deus que iria dar a vitória ao povo. Ela fez a escolha certa. E aí a nossa fidelidade é desafiada nesse sentido, porque Raabe teve mais fidelidade para com Deus do que para com o seu povo, do
do que para com o seu país. Será que nós faríamos essa escolha? Será que nós abriríamos mão de coisas relacionadas ao nosso povo para seguir a Deus e a vontade dele? Aqui o texto que me vem à mente, de certa forma, é aquele em que Jesus diz: porque quem amar seu pai, sua mãe e seus irmãos mais do que a mim, não é digno de mim. Lembre-se, esse verso não está dizendo que é para a gente odiar a nossa família, de forma alguma. Mas se em algum momento nós tivermos que escolher entre Jesus e as pessoas que nós mais amamos, eu acho que Jesus já nos deu a direção de onde nós temos que caminhar. Raabe, ela escolheu Deus em detrimento do seu próprio povo. Isso desafia a nossa fidelidade. Aqui, naquela questão do cordão, que é como termina o texto, né? Nesse trecho que eu li, um pouco do eco aí nas escrituras, né? Porque em Êxodo 12, nós lemos que Deus tinha dado instrução para que o povo passasse sangue nos umbrais da porta. Aquele sinal vermelho nos umbrais era o sinal de que o anjo da morte, ao passar pelo Egito, veria o sinal na porta. O próprio Deus veria o sinal na porta e aquela família não seria destruída. O primogênito daquela família não seria morto. Então, nesse sentido, quando lá para frente o povo estiver para tomar a cidade, ao ver aquele sinal na casa vermelho, era um indicativo de que quem estaria naquela casa não seria destruído. Isso nos faz pensar a respeito do sangue de Jesus Cristo aspergido sobre o povo de Deus. Não temos mais marcadores de cor vermelha nas nossas casas, mas o povo de Deus, ele é lavado no sangue do Cordeiro. E esse é o sinal de que nós somos salvos da destruição futura. Então aqui ecos da Escritura, nós vemos a graça de Deus na vida daquela mulher que decidiu confiar no Senhor. Meus irmãos, as obras de Raabe, e não as suas palavras, a justificaram. Não é o que Raabe falou, é o que Raabe fez. Tanto que se você quiser dar uma olhadinha lá em Tiago, capítulo 2, no verso 25, você vai ler que Raabe, ela foi justificada pelas suas obras. Nós vimos isso em Tiago, lembra? Nós passamos? Diz isso, Tiago 2, 25, né? Ela foi justificada pelas suas obras. Ela foi justificada pelo que ela fez. Agora, justificada aqui não no sentido de salvação, como aparece no Novo Testamento lá em Tiago, mas no sentido de que Deus levou em consideração para que ela pudesse ter a salvação da destruição, não o que ela falou, mas o que ela fez. Então as obras de Raabe, não as suas palavras, a justificaram. E uma coisa interessante para a gente pensar em relação à questão da mentira dela, é que a Bíblia não elogia a mentira dela, mas a fé dela, que é justamente o que a gente vai ver aí também em Tiago 2,25. E também em outros textos, né? Então Raabe, ela demonstrou a sua fé pelas suas ações. Então não é tanto como ela fez. Alguns comentaristas vão tentar justificar e dizer que Raabe viveu numa cultura pagã, em que tinha muito pecado e era normal mentir, mas isso não é a vontade de Deus, mas Deus também não tem responsabilidade nisso. Mas, irmãos, são tentativas para a gente tentar amenizar um texto que desafia a gente, né? Porque Raabe mentiu. É isso. E Deus considerou o que ela fez como algo passível dela ser considerada uma mulher justa. Mas como Deus pode considerar uma pessoa que mente? Como isso? Justo? Enfim. Meus irmãos, uma grande fé, aonde quer que seja encontrada, sempre será recompensada. Lá no capítulo 6 de Josué a gente vai ver o que vai acontecer com ela. Porque agrada a Deus. E a gente lê em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aonde quer que Deus veja uma grande fé, sempre haverá uma ação de recompensa do Senhor na vida dessa pessoa que crê. Nesse sentido, esse trecho nos desafia a sempre procurar agradar a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, o Senhor há de nos recompensar. Como Ele fez com Raabe, Ele fará com Raabe.
Mas essa questão da mentira, meus irmãos, nós temos aí um dilema ético, né? Eu quero só fazer um parênteses rápido nessa questão, porque pode ser que, enfim, você pense sobre isso e nos PG, se levantar isso, às vezes nas interações, você já tem um norte, talvez até já sane o problema e resolvido, tá? Então, um parênteses aqui. Poderíamos falar muitas coisas disso, enfim, pensar em textos bíblicos, mas eu já quero deixar um direcionamento com os irmãos. Quando nós estivermos em perigo, que foi o caso aqui, não só dela, mas dos 2 espias, e quem garante que os soldados também não pegariam ela, não é verdade? Porque eles pediram para que ela entregasse, mas eles não falaram o que eles fariam com ela, falaram? Então pode ser que ela saísse prejudicada aí. Mas quando a gente está numa situação de perigo, ou até outras pessoas em situação de perigo, nós temos aí um dilema ético. E aí, é errado mentir para salvar os espias? Mas foi Josué que mandou. Ah, mas Deus não mandou Josué mandar. Mas Josué quer tomar a terra, ele quer fazer a vontade de Deus. Ah, mas ela deveria falar a verdade, Deus livraria eles. É tudo cogitação, gente, a gente vai ficar cogitando aqui. O que poderia ser, o que teria sido, é difícil dizer. Tá bom? Então, o que nós temos que entender, meus irmãos, são esses pontos que eu quero colocar aí. Primeira coisa, Raabe fez o que ela fez porque ela sabia quem Deus era. Ela mesma diz, porque todos nós já estamos com o coração derretido, todos nós estamos com medo, todos nós estamos apavorados, nós sabemos o que Deus tem feito. Ela sabia quem Deus era. Numa situação dessa, o que fica claro pra gente é que ela tomou a decisão que ela tomou, não apenas porque ela queria livrar o pescoço dela, porque em nenhum momento isso parece ser o caso, mas porque ela sabia quem Deus era e o que Deus estava para fazer. Então isso é importante. Quando nós estamos numa situação de dilema, a primeira coisa que nós temos que fazer com base nesse texto é lembrar quem Deus é. A santidade de Deus, o poder de Deus, o caráter de Deus. Então talvez você tenha a tentação de mentir. Mas ao fazer isso, a gente tem que se lembrar quem Deus é. Quem Deus é? Nesse caso, ela sabia que Deus estava numa ação de devastação e que o povo dela estava na linha de tiro. E nessa situação que ela não tinha controle, não tinha como mudar, ela tinha que tomar a decisão de um lado. A primeira coisa que ela faz é dizer quem Deus é. Então, se você em algum momento estiver numa situação de dilema, lembre-se de quem Deus é. E a segunda coisa, tome uma decisão ao lado de Deus. Porque entre ficar com o seu povo e ser destruído e crer no Deus verdadeiro e ser salva, ela toma a decisão de ficar do lado de Deus. Muitas das vezes as pessoas mentem, enganam, traem, manipulam, não porque elas estão pensando em Deus, nem quem Deus é, ou querem ficar do lado de Deus. Elas estão pensando nelas e querem ficar do lado delas. Então esse texto ele não nos encoraja a mentir. Esse texto nos mostra como uma mulher, numa situação de aperto, de vida e morte, que envolveria 2 vidas e mais dela e da família dela, ela tomou uma decisão pautada em quem ela sabia que Deus era. E ela tomou uma decisão do lado de Deus. E uma outra coisa interessante a se pensar nessa questão é que ela pensou na família dela. Porque no texto que nós lemos, ela diz, eu vou ajudar vocês, mas vocês vão me prometer que quando vocês entrarem, vocês não vão me matar, nem a minha família e nem as pessoas ligadas à minha família. Ou seja, ela pensou nos familiares dela, que provavelmente alguns deles eram mais fracos, ou indefesos, ou não teriam como resistir à ação do povo. Então, nesse momento, é interessante notar que ela está tomando essa decisão difícil, mas não interessada no benefício dela, mas dela e da família dela, das pessoas às quais precisariam de um livramento. Na maioria das vezes, o que a gente percebe, meus irmãos, que quando se trata de mentir, as pessoas não pensam em ninguém a não ser em si mesmas. Então não é a mesma coisa. O caso de Raabe não é o mesmo do que geralmente se vê. Aqui é uma situação de dilema que está envolvendo vidas de Raabe, de outras pessoas, e ela tinha que tomar uma decisão rápida, e ela sabia quem Deus era, sabia o que Deus iria fazer, contanto que ela até confessa que o povo está morrendo de medo, ela tinha que tomar uma decisão. Você sabe o que isso me faz pensar a respeito do nosso testemunho como discípulos de Cristo? Se em algum momento eu e você ficássemos apertados no nosso testemunho como cristãos, como nós agiríamos? A gente ia sair pela tangente?
Ou a gente ia buscar alguma medida sábia, mas que não negasse a Deus e ainda tomasse uma decisão por Ele? Não é fácil. Imaginou, nesse Brasil nosso de tanta corrupção, uma pessoa, por exemplo, trabalhar num posto importante em que envolve corrupção, e aí? Você se envolve com isso? Não se envolve? Mas você pode colocar sua família em risco, mas você é crente, como é que é isso? É mais parecido com isso do que com mentir simplesmente para obter vantagem. Entende? Isso me faz pensar a respeito do nosso testemunho. E se nós tivéssemos uma situação de aperto, como agiríamos? E eu quero trazer aqui 2 exemplos da história da igreja. Uma de um cristão chamado Maximiliano Kolbe. E o segundo do irmão André, falecido já há alguns anos, o fundador do Portas Abertas. São 2 histórias interessantes em que esses homens tomaram decisões em questões de vida ou morte. Maximiliano Kolbe, ele ficou preso no período da Segunda Guerra, num campo de concentração. E tinha lá um polonês que ia ser condenado à morte porque ele fugiu. Ele se sentiu tão compassivo com a situação daquele homem, porque parece que tinha família e ele não, que ele fez o seguinte: ele fez uma coisa muito inusitada, muito esquisita, que nós sabemos que suicídio não é uma coisa de Deus, né? Ele chegou para os guardas e falaram: eu quero falar com o oficial. E aí levaram ele até a presença do oficial, e enfim, os nazistas não eram cristãos, né? Sua grande maioria eram, na verdade, anticristãos. E disse: ó, eu troco a minha vida por desse homem. Eu quero morrer no lugar desse homem. Como ele já estava assim, meio com vontade de dar cabo dele mesmo, acharam até engraçado e pensaram que isso seria uma maneira de oprimir e fazer com que outras pessoas que pensassem como Maximiliano repensassem se opor ao regime, eles disseram: ok, pode ser então. Ele trocou a vida dele. Sabe qual foi o fim dele? Ele foi jogado numa cela e morreu de fome. Ele morreu de fome. Ele trocou a vida dele pela vida daquele homem. E ele morreu de fome numa cela, sozinho, porque ele entendeu que ele deveria trocar a vida dele por desse homem. Aqui nós estamos falando de casos concretos, de dilemas mesmo. Quantos pais de família não morreram naquele período? Vários pais. Quantas pessoas não ficaram sem familiares, filhos, pais, órfãos, enfim? Quantas tragédias? Por que uma pessoa tomaria uma escolha dessa? Provavelmente Maximiliano já tinha visto um monte de gente morrer de maneira injusta. Por que tomar essa decisão? Porque o coração dele foi compungido ao olhar aquele homem e dizer: eu vou entregar a minha vida para que aquele homem viva. É um dilema isso. Se você não tivesse filhos, enfim, se não tivesse mais nada que te prendesse nessa vida, a não ser a certeza de que você quer fazer a vontade de Deus, você teria coragem de fazer isso? Algo interessante se pensar, né? Ainda mais num tempo como esse, em que cada vez mais a gente só se preocupa com o nosso conforto. Aconteceu há 70 anos atrás isso. Um outro caso, um pouquinho depois, é do irmão André, o fundador da Missão Portas Abertas. No livro dele, Contrabandista de Deus, que é um livro antigo, mas bem interessante, que conta um pouco a história dele, ele conta lá que ele era um holandês, que se converteu no grande avivamento que aconteceu na Holanda, no pós-guerra, e ele conta que ele pegava um Fusca, enchia de Bíblia, colocava no porta-mala dianteiro, né? Quem já dirigiu o Fusca sabe como é que é, abria o porta-mala dianteiro, enfiava um monte de Bíblia e atravessava a fronteira, passando o posto de guarda para entrar em território da Cortina de Ferro. E quando chegava lá, ele distribuía aquelas Bíblias para as comunidades. Só que tinha um porém. Nós estamos falando do período da União Soviética, o período da Cortina de Ferro, o período do regime comunista, em que era proibido a distribuição de Bíblias não autorizadas. Irmão André conta uma coisa muito interessante. Ele diz, conforme vocês estão vendo aí nessa oração, que quando ele estava chegando com o Fusca dele perto da fronteira, já próximo da guarita ali da segurança, ele fazia essa oração que você está vendo, pedindo para que o Senhor cegasse os guardas. Ele dizia o seguinte: Senhor, faça esses olhos que veem ficarem cegos. E no livro ele relata que os guardas pararam ele, pediram documentos, enfim, para onde você vai, o que você está fazendo, armados, fortemente armados, toda aquela pressão. Quem já viu o filme de período de Guerra Fria sabe como é que é. E quando eles abriram o porta-malas, eles não viram Bíblias ali. Ele relata isso no livro dele. Mas talvez você pense, mas é errado isso, ele mentiu para as autoridades.
dorme com esse barulho. Ele relata isso, de que ele orava para que Deus fizesse com que aqueles guardas, ao olharem o porta-malas daquele Fusca, não vissem Bíblias, vissem outra coisa. Então aqui, de novo, é um dilema ético. Ele não está enganando para o benefício dele, ele está sendo motivado a levar a palavra de Deus para uma região do mundo em que um regime ditatorial impede que as pessoas conheçam a palavra de Deus, conheçam Jesus. E ele coloca o próprio pescoço dele em risco ao atravessar a fronteira. E ele chega ao ponto de orar e pedir para que o Senhor faça com que aqueles guardas não enxerguem as Bíblias que ele mesmo colocou dentro do Fusca. Aconteceu algumas décadas atrás isso, gente. Dilemas. O que nós faríamos numa situação assim? Raabe demonstrou uma fé profunda no Deus verdadeiro, ao ponto dela fazer uma baita de uma aposta. E ela confiou no Senhor. E nós vamos ver lá no capítulo 6 que o Senhor honrará essa fé. Meus irmãos, nós devemos honrar com fidelidade aqueles que nos protegem, que foi o caso deles para com Raabe. Eles mesmos dizem, olha, nós vamos fazer o que você está falando. Quando nós entrarmos em Jericó, nós não vamos destruir sua família. Mas vocês têm que fazer isso, isso, isso e isso. Então, eles reconheceram que ela estava os protegendo. E eles vão honrar isso. É interessante, né? Você notar, eles têm esse cuidado para com ela. Tanto que no final do trecho que foi lido, eles dizem, ó, se você fizer do jeitinho que a gente está falando, se alguém entrar na casa de vocês e matar um familiar de vocês, a nossa vida será por eles. Ou seja, eles estão fiando a vida deles. Se algum familiar de vocês morrer, você fazendo isso que a gente está falando, nós entregamos a nossa vida no lugar deles. Olha que promessa, olha que aliança. Meus irmãos, hoje tem casamentos que começam com a vida, com vamos amar, cuidar e fazer tudo até que a morte os separe. E muitas das vezes não é a morte que separa. Né? Às vezes a gente vê situações que nem promessas simples são cumpridas. Olha a promessa que esses homens estão fazendo. Se você fizer do jeitinho que nós falamos, se acontecer alguma coisa com alguém da sua família, a nossa vida vai ser por pagamento da deles. Ou seja, eles honram com fidelidade aquela pessoa que está protegendo eles. E hoje o que nós mais vemos é ingratidão para com as pessoas as quais Deus usa para nos guardar, nos proteger, nos alimentar, nos ensinar, nos guiar. A gente não protege, a gente maia. O que mais a gente vê é filhos rebeldes ingratos, ou pessoas que são ingratas para com outras, que Deus usou para nutrir, cuidar e abençoar a vida delas. Aqui esses homens, eles estão dispostos a afiar a vida deles diante da fidelidade de Raabe para com eles. Então nós temos que tirar desse texto que é importante proteger aquelas pessoas que nos protegem. É importante ser fiel para que aquelas pessoas que nos protegem nos abençoem. É uma questão de caráter isso. A salvação que Deus proverá sempre possuirá critérios. Existem critérios aí. Dá uma olhada lá no verso 18. Olha o que Raabe precisaria fazer. Assinalar a casa com cordãozinho vermelho. Ela precisaria permanecer dentro da casa com sua família antes da batalha. Ela tinha que estar com todos os seus familiares dentro da casa. Ela precisaria manter segredo da missão dos espias, verso 14 e verso 20. E por fim, ela precisaria crer na promessa. Então isso nos mostra o seguinte: para que nós possamos experimentar a salvação do Senhor, tem critério. E aqui não estou dizendo necessariamente a salvação da condenação eterna, mas para que eu e você possamos experimentar a ação do cuidado, do livramento, da provisão do Senhor, tem critério, porque a salvação de Deus sempre tem critério. Não é do jeito que a gente quer. E por que é importante pensar nisso? Porque Raabe não chegou e falou, olha, eu vou salvar vocês e é isso aí. Tá bom demais. Não reclama não. Não é assim que funciona não. Se ela falasse, ó, deixei vocês ficar aqui, beleza? Eles não aceitariam, não. Eles chegaram e falaram, ok, beleza, mas ó, para que vocês não morram, vamos explicar como é que vai ser. Eles colocam um critério. E o critério era para ajudar ela. Porque no meio de uma batalha, vocês acham que os israelitas iam saber quem que é Raabe? Quem que é
pai de Raabe, mãe de Raabe, vô de Raabe, tio de Raabe, sobrinho de Raabe. Como é que eles vão saber disso? Tem lógica as coisas, tem que ter critério. Deus faz as coisas com uma lógica. Então, as coisas não é do nosso jeito quando a gente quer a ação de Deus na nossa vida. Não é. Deus tem um jeito de agir. E a gente que tem que se adequar a isso. Não é Deus que tem que se adequar a gente. Porque tem muita gente hoje que quer seguir a Deus do jeito dela. Não é assim que funciona. Isso acontece muito, mas não é assim que funciona. E se Deus tem sido bom com essa pessoa, é pura graça dele. Mas ainda assim, não é assim que funciona. Tem critério. É importante estarmos atentos. Para fechar essa medida, meus irmãos, eu gostaria de convidar você a pensar em Raabe e Acabe. Perdão, Acabe não, Acã. Acabe é só lá em Reis. Raabe e Acã, que está lá em Josué 7. Se nós compararmos Raabe com Acã, nós vamos entender que para Deus o que realmente conta é a nossa submissão e não a nossa origem. Porque Acã era israelita, Raabe era cananeia. Era justamente o povo que Deus iria destruir. Só que Raabe creu e foi salva. E Acã não creu. E ele e toda a sua família foram destruídos. Depois dá uma olhada lá em Josué 7. Então, aqui, quando a gente compara no livro de Juízes, Raabe e Acã, nós vemos que para Deus o que conta é a submissão à vontade dele. E não de onde nós viemos. O que conta não é de onde eu e você viemos. Qual a nossa família, qual a nossa origem, como é que foi a nossa história. Isso não conta para Deus. O que conta para Deus é se a gente de fato o segue, o obedece e o serve. É isso que conta. Uma mulher que era do povo que Deus iria destruir, creu, foi salva. Um homem que era do povo que Deus iria salvar, não creu, foi destruído. Então o que conta não é a origem, é a obediência. E com isso nós fechamos as aplicações aqui. Vamos para a próxima medida para fechar esse texto. Meus irmãos, concretizar os planos de Deus exigirá contar com o Senhor. Os três últimos versos aí, 22 ao 24. Vamos ler para fechar esse trecho dessa noite. Nós lemos aqui 22 a 24. Eles se foram e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias até que os perseguidores voltaram. Pois estes os procuraram por todo o caminho, mas não os acharam. Então os 2 homens retornaram. Eles desceram do monte, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido com eles. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. O que eu quero dizer com contar com o Senhor? Aqui, no verso 24, nós vemos uma expectativa, nós vemos um encorajamento, uma esperança, mas as coisas ainda não aconteceram. Eles precisarão contar com o Senhor. E também os espias precisaram contar com o Senhor para poder chegar em segurança no acampamento. Então eles tiveram coragem, usaram sabedoria, buscaram usar o bom senso, estratégia, foram fiéis, fizeram um pacto, deram os passos certos, mas tudo isso seria em vão se eles não contassem com Deus. E detalhe, nem começou a investida ainda, eles precisam contar com Deus. Então é importante que para concretizar os planos de Deus, isso exigirá de nós contar com o Senhor. Nós precisaremos. Meus irmãos, aqui nós vemos algo interessante, um princípio de liderança que serve para as nossas vidas. Na liderança, a cautela é uma medida necessária. Na liderança, a cautela é uma medida necessária. Como é que nós podemos ver isso? Meus irmãos, os 2 homens enviados de Sitim como espias, eles eram jovens. Aí depois você pode dar uma olhada nessa referência aí, tá bom? Josué 6, 23. Você vai ver que no comecinho do verso 23 diz os jovens espias. Eles eram jovens. O que muda um pouco, porque eles eram homens de coragem, né, de disposição, não ia se assustar com muita facilidade. E uma outra coisa é que Josué os enviou secretamente, ele não falou com o povo. Ele enviou de maneira secreta, ele foi cauteloso, ele não saiu falando. Por que isso? Porque ele não quis uma repetição da rebelião de Cádiz, que está lá em Números 13 e 14.
Depois você pode dar uma lida durante a semana. O que acontece? Lá em Cádiz, em Números 13, Moisés chamou os 12 espias e enviou eles para entrar em Canaã. Quando eles voltam, 10 deles, diz lá no capítulo 13, no verso 26, que eles falaram com Moisés e com toda a congregação de Israel. E quando eles falaram, eles só falaram negativamente. Não, lá eles são muito poderosos, eles são gigantescos, a gente não vai conseguir vencer, vai dar tudo errado. Só Josué e Caleb que disseram, não, vai dar tudo certo, o Senhor vai nos dar a vitória. Quando Moisés deixou que aqueles 10 falassem com toda a congregação, esse reporte negativo, a visão negativa deles contaminou todo o povo e causou um problemão. Porque a congregação de Israel ela não tinha maturidade para entender o que aqueles 10 homens estavam dizendo. Então Josué aqui ele foi diferente. Ele não mandou 10, ele mandou 2 de confiança, que ele entende que seriam corajosos, e ele manda secretamente. Se você der uma olhada no finalzinho aí, do verso 24, diz que eles disseram a Josué. Certo? Então aqui eles foram falar com o líder, não com o povo. E por que isso? Porque o reporte deles era para o líder e não para o povo. Porque se eles trazem um reporte ruim, ia acontecer o mesmo problema que aconteceu lá em Números 13 e 14, em que o povo ficou contaminado com a visão negativa daqueles 10. Então ele foi cauteloso. E é interessante, esse comentarista, John Davis, ele coloca algo interessante aqui. Ele aprendeu, no caso Josué, por experiência, porque isso mostra que a gente aprende pelos erros dos outros, né? Ele viu o que aconteceu em Cádiz com Moisés, então ele aprendeu por experiência. Ele aprendeu por experiência própria que os relatórios dos espias deveriam ser levados apenas aos líderes, pois o povo não possuía orientação ou experiência suficiente para avaliar adequadamente tais relatórios. Ou seja, ele queria evitar um impacto negativo no meio do povo numa situação delicada. Então, resumindo, quando nós estamos numa situação de decisão, de liderança, é importante ser cauteloso em relação a quem vai de fato ser impactado pelas informações e decisões que vão ser tomadas. Porque senão a gente cria um problema com isso. Isso serve muito para questões de família. Muitas das vezes a gente quer lavar roupa suja na frente dos filhos. E eles não têm maturidade para ver isso. Muitas das vezes a gente quer descontar as nossas raivas e frustrações na frente das pessoas. E elas não têm condição de avaliar isso, até mesmo porque elas não nos acompanham. Ou se você está numa posição de liderança, quer expor toda e qualquer situação, e tem pessoas que nem estão a par de todas as informações e vão interpretar tudo errado, e isso pode contaminar. Aqui me parece que Josué é cuidadoso em relação a isso. Ele quer ter as informações de uma maneira que ele, como líder, vá tomando as decisões da maneira correta. Ele é cuidadoso. Você vê cautela aqui. E ele sabe que ele vai ter que contar com Deus, mas ele tem que tomar as medidas corretas para isso. Então, esse capítulo tem muitas lições importantes de liderança. É muito interessante. Uma outra aplicação que nós podemos fazer, meus irmãos, é que Raabe, ela é bem diferente daquela geração incrédula que pereceu no deserto em Números. Raabe, ela foi salva por reconhecer o poder do Senhor. A geração incrédula dos israelitas pereceu por duvidar do caráter de Deus. Então você veja que ela que estava em Canaã vai viver. Mas aquela geração que não creu no Senhor morreu. Raabe viveu pela fé. Os israelitas no deserto morreram pela falta de fé. Então com isso a gente precisa refletir. Não é porque a gente faz parte do povo de Deus que quer dizer que todas as vitórias espirituais estão garantidas em nossa vida. Sem fé nós não vamos obter nada. Inclusive, isso explica porque tem tantas pessoas que estão começando na caminhada com Jesus, mas que têm fé para crer no poder de Deus, na ação dele, no cuidado dele, que obtêm vitórias, e outros que estão há muitos anos e só colhem derrotas na sua caminhada com Deus. Porque não se trata de quanto tempo a gente está no povo de Deus, se trata se a gente tem fé ou não. Nós cremos no Senhor, confiamos nele, estamos dispostos a caminhar com ele, porque a partir do momento que a gente não crê mais, o fruto vai ser derrota. É preciso contar com os livramentos do Senhor e com a providência futura dele. O Senhor tem poder. Eles estão aguardando. Trazendo isso para as nossas vidas a partir
da luz de Cristo, olhando para Cristo, frente a tudo isso que a gente aprendeu e refletiu essa noite. Primeiro, meus irmãos, os planos de Deus, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, não apenas são recebidos neste povo, como são usados pelo Senhor para o cumprimento dos seus planos redentores. Nós vemos que Raabe não fazia parte do povo de Deus, ela era uma cananeia, mas porque ela creu, ela vai entrar na linhagem do Salvador. Mateus capítulo 1, verso 5, ela está na genealogia de Jesus. Jesus é um descendente de Raabe. Tem cananeu na família do nosso Salvador. Por isso que essa ideia de pureza racial é uma coisa imbecil. Porque nem na linhagem do Salvador isso existiu. Existe uma cananeia na família de Jesus. Então você veja que para Deus não se trata necessariamente de que família nós viemos, é se nós cremos. E aqueles que não faziam parte do povo de Deus, se creem em Cristo, farão parte. E não apenas farão parte do plano redentor de Deus. Porque Raabe, ela entrou para o plano redentor de Deus. Ela é da linhagem do Salvador. Ela é parente de Jesus. Mateus 1, 5. Então, meus irmãos, eu não sei o que vocês pensam que Deus pode fazer com a vida de vocês. E eu também não. Mas uma coisa é certa. Se nós estivermos em Cristo, Cristo pode nos usar para a redenção, para a salvação, para a sua obra. Ele pode usar. Se estivermos em Jesus Cristo, nós estaremos dentro dos planos de Deus. Como foi com Raabe? Nós estaremos dentro dos planos de Deus. Deus vai usar as nossas vidas. A gente vai fazer parte disso. E por fim, somente em Jesus Cristo obteremos a salvação da destruição completa. Muitos pregadores no decorrer das décadas têm apontado aquele cordão vermelho como um sinal de Cristo. Eu acho muito bela essa ligação. Tem toda uma questão hermenêutica, mas mesmo assim eu acho muito bela. Quando nós nos lembramos de que pelo sangue de Jesus Cristo, o povo de Deus é livre dessa condenação, dessa destruição. Meus irmãos, cada um de nós é Raabe. Não tem nada de melhor do que ela. Não temos uma vida pregressa como a dela, mas somos tão perdidos quanto ela. E se não fosse a fé que nós temos no Deus verdadeiro, se aquele sinal vermelho não estivesse sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a única coisa que nós poderíamos ter certeza da destruição completa que o Senhor traria sobre as nossas vidas. Justa justiça. Então, se você já tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confie nisso, creia nisso. Descanse nessa verdade. Há o sinal do Salvador sobre a minha vida, sobre a sua vida. Há o sinal do Salvador sobre a minha família, sobre a sua família. Se sobre a sua família ainda não há toda, que o Senhor tenha misericórdia. Um dia toda a sua família conheça o Senhor e possa desfrutar dessa salvação.